Quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18. E nós vamos ler a partir do versículo 15. Hoje pela manhã eu li os versículos anteriores, porque eu preguei no domingo passado aqui pela manhã, nos versículos anteriores. E o título da mensagem do domingo passado foi o temor de Cristo na comunidade de Cristo. Foi a mensagem da manhã. E eu estou usando o mesmo tema hoje, porque esse capítulo 18, ele fala sobre essa nova comunidade que o Senhor Jesus Cristo constituiu, estabeleceu. Como que os discípulos vão viver e como eles vão resolver os seus problemas, como eles vão conduzir a vida de cada um deles, como cada um vai conduzir a sua própria vida e como eles vão se relacionar. É lógico que o ensinamento dos ensinos de Jesus, em outros lugares, tem a ver com isso. Mas nesse capítulo aqui, ele trata também exclusivamente dessa nova vida nessa comunidade. E eu vou então ler a partir do versículo 15. Mateus 18, a partir do versículo 15, lemos então o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreende-o em particular. Na versão antiga, entre ti e ele só. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade, lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso é num dia só. Se o irmão pecar contra você 70 vezes 7, num dia só, perdoe seu irmão. Vamos então orar ao nosso Deus mais uma vez e vamos pedir a direção e dedicar a Ele mais uma vez, na verdade, esse momento da pregação. Senhor, obrigado pela Tua poderosa palavra e nós celebramos, ó Deus, a Tua presença em nosso meio. Te peço, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor, que a Tua paz, as Tuas bênçãos também sejam derramadas sobre todos. Eu oro e nós oramos no nome de Jesus. Amém. Como você vê, é um texto voltado para a igreja. Eu pergunto: você é membro de igreja? Se você não é membro de igreja, você já pode olhar para esse texto e verificar as lições que nós encontramos aqui e verificar como Deus quer que a sua igreja viva e como que a igreja deve existir. Se tem uma coisa que deve marcar a vida da igreja, é a valorização das pessoas, respeito às pessoas, cuidado com as pessoas, proteção às pessoas. Isso é uma coisa que deve estar presente em cada comunidade. Então, se você não é membro de igreja, você não gostaria de participar de uma comunidade que valoriza pessoas, que respeita, que cuida, enfim, que tem zelo e que procura proteger as pessoas e tratar e cuidar para que as pessoas cresçam, se desenvolvam, amadureçam? Eu tenho certeza que você gostaria. Se você é membro de igreja, é importante você ter isso em mente. Eu sei que a essa altura você vai perguntar: pastor, mas nesse texto, o senhor acabou falando que tem que excluir a pessoa do grupo. Mas é importante você perceber que esse texto está tratando, não apenas, nós não podemos olhar para esse texto isoladamente, mas esse texto está tratando exatamente a respeito disso que eu acabei de mencionar para vocês. É uma comunidade que deve cuidar, proteger, zelar pelo crescimento espiritual das pessoas e não excluir as pessoas. E exatamente, eu convido então você para acompanhar nessa noite, pensando naquele mesmo tema que eu mencionei no domingo passado, o temor de Cristo na comunidade de Cristo, convidar você a perceber que se nós somos a comunidade de Cristo, o temor de Cristo tem de estar presente no nosso coração. As pessoas lá fora olham para nós,
ou para uma igreja da Assembleia, ou para uma igreja presbiteriana, ou para a Universal, e eles sabem que nós somos denominados como uma igreja de Cristo. Bom, em qualquer comunidade, qualquer pessoa precisa encontrar o temor de Cristo no coração dos seus membros, e o temor de Cristo no coração dos seus membros vai levar os membros a cuidarem das suas caminhadas espirituais e a cuidarem uns dos outros. Então, eu convido você, então, a perceber que esse sentido é positivo e que, na verdade, é um desafio e é uma bênção para todos nós. Por exemplo, essa comunidade que tem o temor de Cristo é uma comunidade que cultivará a santificação. Eu sei que quando a gente fala de santificação, a gente fala de texto que a pessoa vai ficar chateada. Se a pessoa não é crente, vem para a igreja e ouve um sermão duro falando sobre santificação, sobre abandonar pecado, a pessoa fala, o que eu estou fazendo aqui? Mas os crentes da igreja falam assim, coitado do pastor, quem é que brigou com o pastor? Porque o pastor está descendo a lenha na gente, e o pastor está sendo duro demais. Então, quando a gente fala sobre santificação, há uma tendência para que as pessoas reajam dessa maneira. Mas a santificação tem um sentido positivo, sabe qual é? De que a comunidade que tem o temor de Cristo, sabe que Deus é santo, que quando ela estiver pecando, ela vai entristecer a Deus. Sabe que o pecado agride a santidade de Deus. Sabe que Deus não se agrada com o pecado na vida dos seus filhos, na vida dos seus servos, não se agrada do pecado. Então a comunidade vai buscar a santificação, porque o propósito dela é ser conforme a vontade de Deus e agradar a Deus. Mas ainda assim eu convido você a perceber como que essa igreja vai lidar, por exemplo, com o pecado. Se Deus é um Deus que se opõe ao pecado, se o pecado agride a santidade de Deus, essa igreja não vai brincar com o pecado, ela vai levar o pecado. Pecado é coisa séria, porque na verdade santificação é coisa séria. E essa comunidade que não brinca com o pecado, ela, por exemplo, vai cultivar a exortação. Nós encontramos aqui o texto, diz assim, convida o cara que pecou contra você, o irmão que pecou contra você, chama ele para uma conversa e exorte-o. E aí eu pergunto para você, se alguém pecou contra você, como é que você vai chamar a pessoa, vai conversar com ela e vai exortá-la? Olha, não é fácil. Existem muitas orientações na palavra de Deus, como por exemplo, você precisa ser manso, você precisa aprender a chorar, você precisa ser misericordioso. Eu também, quando eu falo para você, eu estou me incluindo, faço parte dessa proposta. Então existem algumas qualidades que devem estar presentes no coração de um cristão que pertence à comunidade de Cristo. Ele tem o temor de Cristo no coração. Então quando ele vai conversar com um irmão que pecou contra ele vai para exortá-lo com a palavra, ele não vai para acusá-lo, ele não vai para criticá-lo, ele não vai conversar com o irmão para mostrar quem tem razão. Mas a razão vem da Escritura, a razão vem da palavra de Deus. E é importante, então, você perceber que o resultado terá de ser positivo, porque a pessoa deve ser exortada. Então, se o irmão pecou contra você, exorte o irmão. Mas se o irmão não pecou contra você, se o irmão simplesmente apenas pecou. E aí eu quero lembrar a história que já contei também pela manhã, porque preguei esse mesmo texto pela manhã. Estou pregando à noite, porque vou deixá-lo lá no aplicativo, vou deixá-lo lá nas imagens da igreja, para que aqueles que não ouviram possam ouvir em outra ocasião. Mas se o irmão não pecou contra você, o que você deve fazer? Uma vez entrei num ônibus, numa das partes da cidade do Rio de Janeiro, e encontrei um conhecido aqui, colega de Jubame. Jubame é a Juventude Batista Meritiense. A gente tinha futebol, jogava bola uns com os outros, e tinha um time aqui da igreja que era um time mais ou menos, entendeu? O time da nossa igreja lá de Agostinho Porto era melhor que o time daqui, e a gente ganhava. O time de Coelho da Rocha era melhor do que o nosso, e melhor do que os outros. Depois o time de Coelho da Rocha se desfez, e o nosso ficou sendo o melhor time aqui da região. Mas aqui tinha uma galera que jogava futebol, e eles faziam algumas brincadeiras, então nós também jogávamos contra o time de outras igrejas. E encontrei um rapaz desses, que a gente se encontrava no futebol, a gente se encontrava nos congressos da Jubame. Entrei no ônibus, estava ele lá com a mulher, só que ele era casado, não era a mulher dele. E aí eu sentei atrás, eu falei, opa, vou ficar atrás. Chegou a hora de eu descer, eu desci e não falei nada. Estava estudando lá no centro do Rio de Janeiro, e aí nós colegas descemos da sala e fomos lanchar. Quando nós chegamos para lanchar a Magreza, quem é que chega? Um outro colega de outra igreja com a outra mulher. As duas atitudes eram suspeitas, né, irmãos? Tanto a do ônibus quanto a do outro colega. Não quero dizer que ele estivesse fazendo alguma coisa errada. Não os vi saindo do motel, nem entrando no motel.
Mas o que eu deveria ter feito? Eu não conversei com nenhum dos dois. Então, se o irmão pecou, mas não pecou contra mim, o que é que eu devo fazer? Eu deveria ter ligado para os dois, encontrado depois no futebol, marcado para tomar um café, e deveria ter conversado com eles. Quem sabe, realmente eles estariam em pecado. E a Bíblia diz que quem está em pecado precisa ser exortado. Quem tem pecado tem que chegar alguém e mostrar na Bíblia que é pecado. Eu poderia descobrir, por exemplo, que eles estivessem ou estavam vivendo alguma crise no casamento. Eu poderia tê-los ajudado, porque o propósito da exortação é abençoar. Então é importante você não perder de vista que o texto está dizendo que na comunidade do Senhor, nós devemos exortar uns aos outros quando o irmão peca contra nós, mas não apenas quando o irmão peca contra nós. O próprio texto no original vai mostrar, simplesmente quando o irmão peca, nós devemos procurar o irmão e devemos exortá-lo. Mas além da exortação, nessa comunidade ela cultiva o arrependimento. E aí você pergunta, pastor, onde é que nós encontramos o arrependimento aqui no texto? Nós encontramos o arrependimento que não aconteceu, porque de acordo com a conversa de Jesus, o ensinamento de Jesus, o arrependimento não aconteceu. Se não acontecer, considera-o como gentio e publicano. Então, pressupõe que todo aquele trabalho foi feito para que a pessoa se arrependesse. Mas aí eu também vejo a necessidade do arrependimento numa outra posição. Sabe qual é numa outra posição? Que é a minha e a sua posição. Por exemplo, se o irmão pecou contra mim, eu vou exortá-lo. Se o irmão pecou, eu também vou exortá-lo. E se eu pequei contra o irmão? Se eu pequei contra o irmão, alguém vai me exortar. Alguém vai me chamar num canto e falar, pastor, o senhor não agiu corretamente. E aí o que eu terei de fazer? Se você pecou, alguém vai te exortar. O que é que você vai fazer? Nesta comunidade que tem o temor de Cristo, o arrependimento é uma marca. E nós não podemos perder de vista que o reconhecimento do pecado é uma marca nessa comunidade. Você lembra daquela história que numa determinada vila, num lugarejo, tinha um homem muito rico, que tinha muitos animais, e tinha também um homem muito pobre, que só tinha uma ovelha, e ele era pobre. E ele conseguiu comprar aquela ovelha quando ela era pequenininha. E ele cuidou daquela ovelha de tal maneira, meus irmãos, que ela virou, tipo assim, ele tratava a ovelha como se fosse uma filha, ok? A ovelha brincava com os filhos, e ele, nessa história, a ovelha bebia no copo que ele bebia e comia do prato que ele comia. Presta bem atenção como é que ele tratava aquela ovelha com muito carinho. Ele cuidou dela desde pequenininha, ela cresceu, e ele a tratava como se fosse alguém da família. Mas sabe o que é que o homem rico fez? O homem recebeu uma visita na casa dele, e o homem rico precisava preparar um almoço para o visitante. O que ele fez? Foi lá e roubou a ovelha daquela pessoa pobre, e fez a comida com a ovelha daquele homem pobre. Sabe quem contou essa história? O profeta Natan contou essa história para Davi. E quando ele contou essa história para Davi, Davi ficou irado e falou assim, esse cara tinha que morrer. Esse é o meu pensamento. Mas ele também precisa, de acordo com a lei, pagar 4 ovelhas. Pagar o que ele tirou, 4 vezes mais ele tem que pagar. Você lembra que lá no Novo Testamento restitui 4 vezes mais? Então, de acordo com a lei, Davi ficou irado. Achou que ele deveria morrer e que ele deveria pagar. Sabe o que o profeta falou? Davi, esse homem é você. E aí não é uma boa exortação, é uma exortação desafiadora. Esse homem é você. Sabe qual é a tendência que nós temos quando alguém nos exorta? Uma tendência que uma pessoa tem? Ficar chateada, ficar magoada, se sentir ofendida. E é importante você não perder de vista que no lugar do arrependimento, em lugar do arrependimento, a pessoa pode ficar se justificando e a pessoa pode ficar irada com a outra, chateada com a outra. Mas sabe qual foi o recado do profeta Natan para Davi? A espada, você pecou contra Deus, e a espada não vai se afastar mais da sua casa. Olha o recado duro. Alguém da sua família vai se levantar contra você. As suas mulheres serão expostas em público, e elas terão relações sexuais com pessoas em público. Deus diz para Davi, aquilo que você fez em oculto, vão fazer com as suas mulheres na frente de todo mundo. Deus não brinca com o pecado. Dá um recado duro para Davi através do profeta Natan. Você sabe qual foi a resposta de Davi? Simples e direta: pequei contra o Senhor.
E você sabe que uma das possibilidades dele ter escrito o Salmo 51 é como resultado desse pecado. Mas ele diz, pequei contra o Senhor. Então, essa comunidade é uma comunidade que cultiva o arrependimento. As pessoas não ficam chateadas, as pessoas não ficam arranjando justificativas, as pessoas reconhecem os seus pecados, confessam os seus pecados. Sabe o que diz a Bíblia lá em Provérbios? Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Mas sabe o que diz também a palavra de Deus lá na primeira carta de João? Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a comunidade que tem o temor de Cristo é uma comunidade na qual as pessoas reconhecem os seus pecados, confessam os seus pecados e abandonam os seus pecados. Mas há uma outra atitude dessa comunidade que busca a santificação, dessa comunidade que não brinca com o pecado. Essa comunidade exorta, essa comunidade se arrepende diante da exortação, mas essa comunidade evita o pecado. Nós lemos aqui nos versículos 8 e 9, dizem assim, se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida com o sol dos seus olhos do que, tendo os 2, ser lançado no fogo do inferno. Presta atenção, o texto é muito duro, e sabe por que uma pessoa vai para o inferno? Porque ela não cuida, porque o que Jesus está dizendo é o seguinte, aquilo que você está vendo, aquilo que você está fazendo, porque as mãos simbolizam o que você faz, os pés, os caminhos nos quais você anda ou pelos quais você anda. Bom, aquilo que você está vendo, aquilo que você está fazendo, os caminhos pelos quais você anda, se eles são caminhos pecaminosos, se isso está prejudicando a sua vida espiritual, tira da sua vida. E sabe por que ele diz assim? É melhor você entrar no céu coxo ou aleijado do que ir para o fogo do inferno? Porque a atitude do cristão é tirar o pecado da vida. Cristão não tem prazer em continuar no pecado. O cristão que vive no pecado, ele vive triste, abatido, desanimado. Ele carrega a culpa dentro de si. É lógico, ele não vai viver como uma pessoa que diz assim, eu posso continuar pecando. Não é por isso que Jesus Cristo está sendo duro ao dizer que é melhor. E não, na verdade, ele está exortando a evitar o pecado. Tudo aquilo que está atrapalhando a sua caminhada espiritual, você deve evitar. E aí a gente pode pensar na questão dos olhos. É muito séria a questão dos olhos, porque até aquilo que você faz com as mãos, que simboliza aquilo que você constrói, aquilo que você está produzindo, aquilo que você está fazendo, os seus olhos estão lá. Se você estiver escolhendo um caminho, seus olhos estão lá. E nós precisamos lembrar que hoje em dia, nós temos uma atitude há alguns anos atrás, nós já temos uma atitude que a gente chama de mimimi. As pessoas não aceitam, por exemplo, a exortação, e elas não assumem a postura de evitar o pecado. Quando eu era jovem, alguém procurava meu pai e falava assim, eu vi o Ezequias tacando pedra na casa do fulano de tal. Eu vi Ezequias tacando laranja, casca de laranja, bagaço de laranja no carro que passava lá em frente. Preste atenção. Eu e meus colegas, nós não jogávamos só bagaço, nós jogávamos coisa no carro, de brincadeira, para assustar. Isso é coisa de doido, levado por um colega que era mais velho. Então, quando chamava meu pai acreditava no que estava ouvindo e disciplinava a gente. Mas aqui nessa igreja Batista Central de São João do Meriti, Central Baptist Church, aqui, é outra igreja, não é essa, na década de 80, você nem era nascido, uma irmã estava ali no banheiro, e a menina fez uma bagunça, e aí ela contou para a mãe, olha só, sua filha fez isso, aí a mãe olhou para a filha e falou, é isso mesmo, filha? A filhinha falou, não, mamãe, eu não fiz nada não. Então nós vivemos numa época em que as pessoas não aceitam críticas, nem contra os filhos, e as pessoas ficam chateadas, mas vejam bem, além de a pessoa aceitar a exortação, existe uma postura muito clara, essa comunidade não pode conviver com o pecado, porque essa comunidade já toma a postura de todos os que são membros dessa comunidade evitarem o pecado. Então veja bem, nós estamos diante de uma comunidade abençoada, presta bastante atenção. Eu sei que você pode conhecer muitos crentes que não vivem como crentes, muitos crentes que vivem no pecado, e nós vivemos numa geração, meus irmãos,
toda geração é pior do que a geração anterior, mas pode existiram na história gerações melhores do que a anterior, e eu espero que a geração futura seja melhor do que essa, mas nós vivemos um tempo de escândalos em cima de escândalos. Hoje é normal um crente fazer um monte de coisas, não é? É normal o crente fazer um monte de coisas, tipo assim, ele olha a foto de uma mulher na internet, como eu lembrei aqui no domingo passado, com uma quase nua numa praia, e aí o que ele faz? Ele já pecou com os olhos, e aí ele peca com a mão também, que ele vai lá e curte, e depois ele arranja um problema, porque a esposa dele descobre que ele curtiu, e vai perguntar para ele por que ele curtiu. Nós vivemos uma época que as pessoas não têm cuidado, não têm o zelo. No passado, existia um radicalismo que era ruim por um lado, mas benéfico por outro, porque no passado, quando um crente cometia um pecado, ele era excluído da igreja, qualquer tipo de pecado. Então aquilo criava um temor e um sentimento de que aqui a gente não pode cometer pecados graves. Mas no passado outras coisas aconteciam, como por exemplo, eles exortavam os crentes a não ficarem misturados nos bares com os não crentes. Os pastores e os líderes exortavam os crentes a não se misturarem com as más companhias. Mas não, meus irmãos, hoje em dia está tudo misturado, tudo junto, misturado, tudo junto, e os crentes não estão vivendo como deveriam viver. Mas a vontade do Senhor é a seguinte: nós somos pecadores, nós somos humanos, todos nós vamos cometer pecados, e nessa comunidade a única coisa que você precisa perceber é que essa comunidade não brinca com o pecado. Essa comunidade busca a santificação, ela exorta, ela evita, mas ela também é uma comunidade marcada pelo arrependimento. São pecadores que se arrependem, são pessoas que querem mudar de vida, são pessoas que aceitam, porque quando a pessoa é exortada, a igreja está ajudando essa pessoa a mudar de vida, está ajudando essa pessoa a vencer o seu pecado, a vencer as suas limitações. Então essa é uma comunidade abençoada, essa é uma comunidade que cuida da santificação, que protege a santificação, que cultiva a santificação, mas essa é uma comunidade que não está julgando as pessoas. E aí eu quero destacar para você, em segundo lugar, essa é uma comunidade que cultiva a restauração. Então, se temos de um lado uma comunidade que cultiva a santificação, nós temos no outro lado da balança. Se temos de um lado da balança uma comunidade que cultiva a santificação, que não negocia com o pecado, que não brinca contra o pecado, olha só, curtir, falar palavrão na internet, tomar cerveja, intimidade com a namorada, sexo antes do casamento, adultério, revista pornográfica, pedofilia, sites de pedofilia, deep web, dark web, qualquer coisa que a pessoa vai fazer escondida e que ela tem que manter escondida dos outros é pecado. Essa comunidade está consciente disso, mas nessa comunidade as pessoas não querem pecar, elas querem vencer o seu pecado, elas querem abandonar o pecado. Por isso que a notícia é boa, porque é uma comunidade que está buscando viver conforme a vontade de Deus, e ela não vai perder de vista que o objetivo é a restauração. Há uma expressão aqui no texto que diz assim: você ganhou o seu irmão. Quando ele vai conversar com o irmão que pecou, o objetivo é ganhar o irmão, o objetivo é conquistar o irmão, o objetivo é a restauração do irmão. E nesse sentido, algumas coisas precisam acontecer. Por exemplo, a oração. Aqui no texto, o texto fala da oração como algo que é fundamental, algo que Deus aprova. Quando há comunhão na igreja, Deus aprova. Então é importante você não perder de vista que nós temos que orar. Existe um irmão em pecado? Um vizinho em pecado? Alguém em pecado na sua igreja? Você já conversou com ele? Ele está resistente? Ore por ele, para que ele reconheça o pecado, para que haja mudança na vida dele. Ora, a Bíblia nos ensina a orarmos pelos nossos inimigos. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orarmos pelos inimigos, a pedirmos que o Senhor abençoe a vida dos nossos inimigos. Então ore pela sua mãe, ore pelo seu pai, ore pela sua esposa, ore pelo seu esposo, ore para que haja mudança, para que haja reconhecimento de pecado, reconhecimento de fragilidade. Olha, não tenha dúvida, a igreja não pode deixar de orar, e se a igreja vai trabalhar pela restauração, a oração tem que fazer parte. Porque quando nós oramos a Deus, não para dizer assim: Senhor, esse irmão é muito chato, que ele deixe de ser chato. Você vai pedir para Deus abençoar a vida dele. Ele é muito ranzinza, Senhor, que ele deixe de ser ranzinza. Senhor, abençoa a vida do irmão José, que ele seja próspero,
que ele tenha alegria espiritual, que o teu Espírito Santo trabalhe no coração dele, que ele ouça a tua voz. Você vai orar e vai pedir coisas boas para ele, porque se você estiver orando e falando coisas negativas sobre ele, não é essa a verdadeira oração, porque quando nós oramos, nós também tratamos as nossas emoções. Eu vou explicar para o irmão algo que acontece. Se o irmão pecou contra você, ou se você sabe do pecado do irmão, e se esse irmão não consegue deixar o pecado, você tem duas opções. Ou você fica com raiva dele, essa é a primeira. Por que é que esse infeliz não muda? Por que é que essa infeliz não muda? Ele não quer nada, é um relaxado, ele não quer nada. Então essa é a primeira atitude, ficar com raiva. Então você não pode ficar com raiva. A segunda atitude é, vou caminhar com ele, vou ajudá-lo a mudar, vou ajudá-lo a obter uma vitória espiritual. E essa atitude tem de ser acompanhada em oração. E é importante você então orar, e a igreja orar, para que haja santificação na igreja, para que os pecados sejam amenizados, para que todos tenham uma postura. E meus irmãos, sabe como é que o pecado funciona? Pecado, dizem que louça brota, né, irmãos? E realmente brota. Um dia ainda vão descobrir sempre tudo descartável. Eu moro sozinho, lógico, estou falando isso. Mas é importante você pensar, mas tem pecado, é mais ou menos assim. Meus irmãos, pecado não tem jeito. Você está descobrindo um pecado novo toda hora, porque a Bíblia vai te mostrar toda hora as tuas fragilidades, as tuas limitações. Você já é uma santa mulher, um homem santo, mas ainda assim você vai descobrir como pecador, porque a palavra de Deus vai mostrar e vai revelar através do Espírito Santo também, através da palavra, o seu pecado. Então não tenha dúvida, você vai precisar assumir essa postura e resolver isso em oração, porque em oração o Senhor vai te capacitar, em oração Ele vai responder a tua oração, e Ele vai te ajudar na tua caminhada espiritual. Mas preste atenção, não é só você, é a pessoa do lado, é o pastor da igreja, são os diáconos, todos os líderes da igreja, todo mundo está debaixo de um mesmo propósito, o propósito de orarmos para que haja cura, para que haja restauração, porque o objetivo é restauração e mudança espiritual nessa comunidade. Mas há uma outra coisa que acompanha o processo aqui, é a discrição. Procura em particular. E aí você precisa perceber que a primeira atitude é a discrição. Só que essa atitude de procurar a pessoa em particular e conversar com ela é uma atitude do irmão lá daquele último banco, lá da galeria, até o meu amigo Magno que está aqui à frente. Vamos fazer assim um X aqui, da Cris até aquela última pessoa no último banco. Todo mundo olha o pecado do irmão e vai exortá-lo, mas vai tratar de uma maneira particular. Não vai brincar com o pecado, mas vai ser em particular. E é importante você perceber que realmente essa é a primeira atitude. Tem que ser em particular. Não falar mal da pessoa, não falar mal, falar para as outras pessoas. Porque é o que acontece. Meus irmãos, Jesus não falou da língua para arrancar a língua, mas a língua coça. E eu tenho um melhor amigo. Você tem um melhor amigo? E aí você conta para o seu melhor amigo, porque o seu melhor amigo vai te ouvir, porque você está decepcionado com o irmão. Você está tão decepcionado com o irmão que você vai contar para o seu melhor amigo. E aí o seu amigo ficou decepcionado, entendeu, Isaac? E aí vai contar para o outro, o Isaac tem um melhor amigo, desculpa eu falar. Aí o Isaac vai lá, eu já contei para o meu melhor amigo, você vai lá e conta para o seu melhor amigo. Agora já tem um monte de melhores amigos sabendo o que acontece na igreja. Meus irmãos, há uma expressão que a Bíblia diz lá em Efésios, que toda gritaria seja tirada de entre vós. Não é gritaria no culto não, o sentido da palavra é a pessoa que é ofendida, que está magoada e que sai falando para outras pessoas que ela está triste e que ela está magoada. Não é para falar para ninguém, não é para contar para ninguém, tem de ser tratado com discrição. E aí é lógico, quando você leva duas pessoas, por que é que você leva duas pessoas? Por que é que ele vai levar? Por que é que ele depois vai levar o assunto para a igreja? Mas não tenha dúvida, no primeiro momento é oração, no segundo momento é discrição, e seguindo esse processo de oração e discrição, de tratar exclusivamente com aquela pessoa, com exclusividade absoluta, há uma outra atitude que é a longanimidade. Não tenha dúvida, nós temos de ser longânimos. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda mansidão, humildade, suportando-vos uns aos outros no temor do Senhor.
com toda mansidão, humildade, longanimidade, suportando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então tem de ser longânimo. Olha bem para esse processo aqui, como é que aconteceu. A pessoa chama para conversar aquele que pecou, ele não reconhece. É uma conversa só? Não pode ser uma conversa só. Você conseguiu marcar segunda-feira? Você pode na segunda, ele não pode. Você pode na terça, ele não pode. Ele pode na quarta, você não pode. Quando é que você vai conversar com ele? Então não é um processo rápido. E aí você vai conversar uma vez só? Não, você não vai conversar uma vez só. Você vai ler na Bíblia, você vai mostrar, porque ele não reconheceu. E na medida que ele não reconheceu, você está investindo. Olha a longanimidade aí. E aí você vai chamar mais duas pessoas. As duas pessoas vão fazer o quê? Vão atacar? Vão criticar? Vão condenar? Não, as duas pessoas também vão falar, não, irmão, isso é pecado, está aqui na Escritura. E o irmão continua resistindo. E as pessoas vão conversar uma vez só? Não, não vão conversar uma vez só. Depois ele vai levar para a congregação. E a congregação reunida vai fazer o quê? A congregação reunida vai fazer o quê? Vai acusar o irmão, vai criticar o irmão, vai atacar o irmão. Preste atenção, essa é a comunidade de Cristo. Essa é a comunidade que tem o temor de Cristo. Não perca de vista que essa comunidade não brinca com o pecado. Essa comunidade exorta, essa comunidade se arrepende, essa comunidade evita o pecado, e essa comunidade está consciente de que o pecado do irmão não pode ser passado de boca em boca. Então ele está reunido com essa igreja. Mas sabe por que ele reúne com a igreja? Porque eles já estão percebendo que é um caso perdido. Por isso que vai levar o assunto para o colegiado, para a comunidade. Porque eles já estão percebendo que é um caso perdido. E só que a igreja, ele diz assim, diz o texto da palavra de Deus, se não ouviu você, se não ouviu as duas testemunhas, e se não ouviu a igreja, considera-o como gentio e publicano. O objetivo é a restauração, porque ele vai ter que ouvir a igreja. A igreja não está reunida para excluir o irmão. A igreja está reunida para dizer, meu irmão, olha o que diz a palavra, mude de atitude, nós te amamos, nós queremos uma mudança espiritual na sua vida, vamos orar, meu irmão, vamos resolver com a oração. Ele vai precisar ouvir a igreja, porque a igreja vai exortá-lo em amor. E é importante você perceber que quando se leva para a igreja, é porque já estão percebendo que o caso já é praticamente perdido. E por que é praticamente perdido? Porque aí nós entramos numa outra proposta, que nós não podemos perder de vista. A longanimidade envolve você caminhar com o irmão, mas a longanimidade envolve você ter a postura do perdão. Presta atenção, perdão não é relaxamento para a vida espiritual. Perdão não é para a pessoa viver de qualquer maneira. Pedro perguntou, até quantas vezes eu vou perdoar? Até 70 vezes 7. Então nessa comunidade existe longanimidade. O pessoal vai caminhar com o irmão, vai caminhar para que haja mudança espiritual na vida dele, vai orar por ele, vai investir na vida dele, para que ele seja restaurado. Mas é importante perceber que essa comunidade é a comunidade de pessoas que estão conscientes e já assumiram o compromisso de perdoar. É ou não é uma comunidade abençoadora? É ou não é uma comunidade pronta para trabalhar a restauração? E aí, além da longanimidade, é importante você perceber que chega um momento crucial que a igreja vai ter que excluir a pessoa. No passado nós excluímos as pessoas, como eu disse, e nós já não temos mais excluído, e existe um grande risco, mas a igreja vai ter que excluir. De que maneira a igreja vai excluir? Ainda assim, com o propósito da restauração. Ainda assim, com o propósito de abençoar a vida daquela pessoa, porque é como gentio e publicano. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos, os judeus às vezes não falavam com os gentios, achavam que eles eram uma ralé espiritual, os publicanos eram rejeitados pela comunidade toda, porque eram tratados como corruptos, e aí você diz assim, então eles são diferentes, tipo assim, o judeu olhava para o gentio e para o publicano e dizia assim, nós somos melhores do que eles, mas isso não é o que Jesus Cristo está ensinando aqui, sabe por quê? Porque Jesus Cristo andava com gentios e publicanos. Jesus Cristo andava com gentios e pecadores. Então o que ele está ensinando é que esta igreja, esta comunidade, vai tratar como gentio e publicano, assim como Jesus, porque o propósito da restauração de vida vai continuar presente. Assim como Jesus queria restaurar a vida dos gentios, salvar gentios e publicanos, assim como Jesus queria salvar todos os pecadores e restaurar a vida de todos os pecadores, a igreja vai continuar olhando para aquela pessoa, lidando com aquela pessoa e tratando aquela pessoa como uma pessoa que é digna de ser restaurada. E por que a igreja precisa, por exemplo, às vezes Jesus aconselhou a exclusão?
Primeiro, porque se protege a comunidade. Eu disse aqui no domingo passado, nem todos estavam aqui, que aqui nessa igreja, num tempo passado, nós tínhamos uma juventude assim bastante pecadora. Vou falar um negócio para vocês. Se eu contar aqui do púlpito, não posso falar do púlpito os pecados que aquela juventude, na época, quando eu vim para cá, os pecados que aquela juventude cometia, porque a gente ia descobrindo à medida que o tempo passava. Teve um que eu descobri que a Eulália me contou recentemente, depois que eu descobri. Eulália, estou brincando, Eulália. Mas ele teve um que eu descobri agora, 20, 40 anos depois, a gente pode assim dizer. E eu estou aqui brincando, né? Aí eu pergunto ao Alceni, se eu sentar com o Alceni, pessoal antigo, nós vamos olhar para as coisas do passado e poderemos lembrar. Mas, dentre os pecados que aquela juventude cometia, eu falei para vocês, estivemos aqui, saímos do culto, fomos comer um cachorro quente ali na casa da irmã aqui da igreja. Aí o pessoal apagou a luz, botou MPB, eles começaram a dançar, começou a piscar a luz, aí começaram a namorar, tinha uma árvore lá meio inclinada, o cara estava namorando a menina encostada na árvore, e os vizinhos, não tinha muro, irmão, não tinha muro na casa, todos os vizinhos vendo. Isso era a juventude da Central, isso é porque eu posso contar, tá ligado? Deixa eu falar outra coisa. Chegou uma menina que tinha um namorado, e que quando ia para o retiro, tinha um retiro de carnaval, ela tinha um namorado, mas lá ela resolveu ficar com outras pessoas no retiro de carnaval. Ela chegou para mim e falou: oi, pastorzinho, quando é que a gente vai sair? Então a gente fica rindo, e é lógico que eu estou contando, eram os pecados que nós tínhamos aqui. O que acontece quando você exclui a pessoa? Você protege a santidade da igreja, a unidade da igreja. Outra coisa que acontece quando você exclui, você evita o escândalo da comunidade, porque a comunidade está toda sabendo que aquela igreja está cheia de pecado. Mas tem uma outra coisa mais importante quando a igreja de Jesus orienta essa exclusão. Sabe por quê? Presta atenção, por que Jesus orienta essa exclusão. Qual é o crente, Magreza, desculpa falar Magreza, Alessandro, qual é o crente que não vai reconhecer o seu pecado? Qual é o crente que vai ouvir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, que nunca vai dizer, não estou em pecado? Então o princípio maior que está presente aqui é de que ele não faz parte da comunidade. Ele não é servo de Jesus Cristo, é por isso que ele não reconheceu o pecado, e é por isso que ele pode ser tratado como gentio e publicano, porque verdadeiramente ele não se converteu. Então, se você conhece um crente que está vivendo em pecado, não tem nenhum crente que vai viver em pecado e que vai achar que está tudo bem vivendo em pecado. Tem um problema sério na vida espiritual dessa pessoa, que talvez não seja realmente convertido, e é importante você não perder de vista que, mas se ele está lá, como Davi, cometendo o pecado dele escondido, alguém falar: varão, você está em pecado, varoa, você está em pecado, o Senhor não quer, ele vai falar como Davi, e imediatamente falou: pequei contra o Senhor. Crente não vive de qualquer maneira. Há um rapaz que me procurou, e na tradução no original diz que aquele que é filho de Deus não peca. Eu era jovem, não era seminarista, e fiquei enrolado para responder: como é que a Bíblia diz que o servo de Deus não peca? E nas traduções posteriores, eles seguiram o sentido do original, quer dizer assim, não anda pecando. Quando você traduz do original, você pode traduzir não peca. Mas o verbo dá a ideia de ser algo continuativo. Então, se tem na tua versão algum texto dizendo que o crente não peca, ele não anda pecando, o crente não tem prazer no pecado. É por isso que Jesus Cristo orientou a exclusão, porque se a pessoa não se humilha e ela em nenhum momento realmente age como alguém que reconhece o pecado, é porque ela nunca foi da comunidade do Senhor. Mas aí você não pode perder de vista que o que está presente nessa comunidade é uma comunidade que busca a santificação, e é uma comunidade que trabalha pela restauração, porque o objetivo é restaurar. E aí eu pergunto para você, pensa numa comunidade que não brinca com o pecado, numa comunidade onde as pessoas exortam umas às outras. Pensa numa comunidade onde as pessoas reconhecem os seus pecados. Pensa numa comunidade onde as pessoas evitam o pecado. Gente, nunca vai chegar a esse ponto de você ter de excluir a pessoa. E você vai poder o tempo inteiro trabalhar pela restauração dela, trabalhar pela santificação dela, trabalhar para que ela vença o pecado. Você vai encontrar
você vai encontrar gente que vai orar com você, que vai chorar com você, que vai trabalhar para que haja vitória espiritual na tua vida. Essa comunidade é uma comunidade abençoadora e é uma comunidade enriquecedora. Então eu quero lembrar a você, vale a pena olharmos para a palavra de Deus. Se você está afastado do caminho do Senhor, se você não pertence a essa comunidade, vale a pena perceber que há um propósito espiritual, especial de Deus, para lidar com cada um de nós. E se tem algo que é maravilhoso, é estarmos numa comunidade onde cada um aqui percebe que nós somos pecadores, mas pecadores que são tratados. Meus irmãos, não tenha dúvida, se você tem caminhado, há uma marca na vida de um discípulo, ele quer viver em submissão a Jesus, mas há uma outra marca, ele sabe que no relacionamento dele com Jesus, Jesus Cristo está trabalhando com ele, Jesus Cristo está curando os seus pecados, tratando as suas feridas, ele sabe que Jesus está levando ao amadurecimento. Esta é uma marca clara na vida de um discípulo, de um servo de Deus. E eu convido você, como membro da Igreja Batista Central, celebrar estas verdades da palavra de Deus, colocá-la mais e mais em prática na sua vida e na vida da igreja, porque não tenha dúvida, será uma grande bênção para você, será uma grande bênção para a igreja do nosso Deus. Amém?